Olá, queridos irmãos e amigos do Evangelho. Hoje nós iremos concluir a série do Salmo 23. Agora, antes disso, ajude a alcançarmos outras vidas e para isso é muito fácil. Você primeiro deixe o seu like aqui neste legalzinho que tem aqui embaixo. Também se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo. Podemos alcançar muitas vidas com a ministração da Palavra de Deus. Colabore conosco e medite nesta mensagem do Salmo 23, do versículo de número 4. Davi conclui um argumento pastoral no versículo de número 4, quando mesmo nos diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo nenhum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que aprendemos com Davi neste versículo é o seguinte: não importa o quão alto nós estejamos na vida ou qual posição nós venhamos a ocupar, se nós estamos nas regiões altaneiras da vida, ou o que é fato que Davi nos ensina neste versículo, é que podemos sim enfrentarmos um profundo vale de sombra da morte. Não importa o quão alto nós estejamos na vida, posições, dinheiro, status, nenhum ser humano está isento de passar por esta região estreita e apertada da vida, que é o vale da sombra da morte. Nós observamos tantas referências bonitas que Davi ele associa diretamente ao Senhor lhe conduzindo na vida, porém, mesmo assim, Davi considera que há um lugar difícil para se atravessar na vida, que é este vale da sombra da morte. Mas o que esse vale significa? Enfim, entendemos também que este vale da sombra da morte é uma referência poética que Davi está compartilhando conosco. Não necessariamente Davi estava falando de um lugar literal, que ele precisava passar ou que era um lugar onde as pessoas morriam naquela época. Não, não é nada disso. É uma expressão poética bem associada ali ao costume das ovelhas, que muitas das vezes passavam por lugares estreitos. O que Davi está nos falando neste versículo é que há um caminho estreito, apertado e baixo que todos nós um dia passaremos na vida. Sabe aquele aperto, aquela doença que enfrentamos, momentos de dificuldades que não conseguimos explicar, verdadeiros apertos na vida? Esses momentos é uma referência a este vale da sombra da morte. Também, como não citarmos, o momento em que enfrentaremos literalmente a morte. Muito se compara estes períodos de intensa provação com um vale de sombra da morte. E nós não estamos isentos de passá-lo, quer você seja rico, seja pobre, seja crente ou descrente, ateu ou muito crente. Todos nós passaremos por estes apertos na vida. Então, não é como escapar do vale, mas sim como passar pelo vale da sombra da morte. Neste rico versículo 4 do Salmo 23, Davi nos ensina praticamente três coisas. A primeira delas, a consciência da passagem por este vale. Davi não coloca este vale da sombra da morte como uma possibilidade de acontecer, mas ele já entende que no curso de sua vida irá passar por este lugar, pois ele diz na expressão da palavra de Deus, mesmo quando, em outras traduções ele diz o seguinte: embora eu tenha que passar. Embora significa algo que está previsto. Então Davi considerava a passagem pelo vale da sombra da morte como um lugar certo, um lugar que ele de fato passaria. E a primeira atitude que Davi toma, ou que ele expressa neste versículo para nós, é que nós devemos ter uma consciência, ou seja, Davi tinha a previsibilidade que iria passar por este vale da sombra da morte. Se nós tivermos uma vida que não considera os momentos difíceis dela, teremos uma vida de falta de preparo, falta de maturidade para passar pelos períodos de provação. Davi entendia que esses períodos chegariam na sua vida e é por isso que ele diz, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Ter a consciência de passar neste vale é um importante passo que tomamos. É tão importante termos esta consciência porque, conscientes do que passaremos, podemos, de fato, de alguma maneira, termos alguma
termos alguma previdência com o que iremos passar, nos prepararmos espiritualmente. E Davi, ele coloca este vale nesta condição. É uma possibilidade, embora eu tenha que passar por isto. Então, certamente nós precisamos nos prepararmos assim como Davi. Veja que Davi falou nos outros versículos que meditamos em coisas maravilhosas. Davi fala de uma condução, de pastos verdejantes, de lugares maravilhosos que o Senhor lhe conduzia espiritualmente. Porém, Davi não coloca o vale como uma condição que Deus precisa fazer na minha vida, mas ele fala de uma realidade humana. Passaremos por momentos de aperto, passaremos por momentos de vale na nossa vida, momentos de escuridão, de densas trevas, de muitas vezes falta de previsão de que algo bom possa nos acontecer. Então nós precisamos compreender este vale, compreender este momento difícil. E este primeiro passo é importantíssimo, termos a consciência. Eu irei passar por estes momentos, e se irei passar, preciso preparar-me para isso. A palavra de Deus é de fato muito rica, e neste pequeno trecho do versículo 4, nós vemos Davi falar algo muito importante que vale nossa consideração, e é a segunda atitude de ser tomada no vale. Davi diz, quando eu passar, é esta palavrinha mesmo aí, passar. Davi não coloca o vale como o fim de sua vida, o ponto final da sua história. Ele encarava o vale como uma passagem. E isso é importantíssimo para nós. Se encararmos as nossas provações como sempre uma provação que se levanta para nos parar, nós seremos de fato muito pessimistas e constantemente nos frustraremos. Mas se nós tivermos a atitude de entendermos que provações, elas vêm e vão, são como as ondas, ora há uma tempestade, ora há uma calmaria, e a previsibilidade que nós já vimos, junto com este entendimento que o vale é uma passagem, é algo muito importante para a nossa vida. Não há como negar que passaremos por esses momentos de aperto, estaremos diante de momentos em que o nosso corpo ele irá desfalecer, passaremos por adversidades na vida. E é bom que entendamos isso. Tudo nesta terra é passagem. Todas as provações na vida são passagens, ou seja, nós atravessamos estas provações. A dor que lhe visita neste momento é uma dor que você vai passar por ela, ainda que você conviva com o problema por muito tempo. Esse problema é temporal, mas as bênçãos de Deus é atemporal. Então, se temos uma vida que está intrinsecamente ligada a dores, a dificuldades, a provações, precisamos desenvolver um comportamento para suportar essas adversidades, suportar estes momentos de provação na vida. É por isso que Davi diz, quando eu passar, que você e eu possamos desenvolver esse comportamento de passarmos por essas situações, compreendermos que há uma chegada melhor, que há um cuidado maior do Senhor, que nos ajuda a passar por esses momentos difíceis da vida. E, enfim, esse passar é pela sombra da morte. E aí, o que é que isso tem a ver conosco? O que quer dizer? O que é que Davi queria dizer com sombra da morte? Ora, nós sabemos que sombra sempre projetará alguma coisa. Toda sombra ela projeta um objeto, projeta um ser, algum elemento. E na nossa vida, no nosso cotidiano, há momentos que nós ainda não estamos enfrentando alguma coisa, mas vivenciamos uma certa sombra, ou seja, um pequeno vislumbre de que algo vai acontecer. Quando Davi fala o vale da sombra da morte, Davi está falando de uma sombra que é a mais temida da nossa vida. Sabemos que sombra é sempre algo que precede alguma coisa. Primeiro vai a nossa sombra, depois vem a nossa vida de fato. E quando Davi fala sombra da morte, Davi está falando de uma dificuldade que lhe visitaria. Às vezes não era nem mesmo a morte, mas era a sombra, ou seja, o prenúncio de algo muito ruim que estava para acontecer. E Davi nos diz, neste momento de passagem pelo vale da sombra da morte, que nós precisamos manter a calma, olhar adiante para o que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos também compreender que estas sombras, elas são apenas projeções, não é de fato um fim em si mesmo.
Nós iremos enfrentar projeções de muitas calamidades na vida. Passaremos por sombras de dificuldade, de portas fechadas, de apertos na vida, de perdas, de doenças e de tantas coisas. E enfrentaremos sim também a sombra da morte. E que complicado, que difícil que momento tão tenso será esse momento de passar pela sombra da morte. Mas, perceba, é uma sombra. Sombra é uma projeção. E há um versículo na Bíblia que nos traz um alento muito grande com relação à sombra da morte. A concepção que Davi tinha no seu tempo era uma concepção ainda limitada. O Senhor ainda iria abrir mais o leque da sua revelação, tornaria mais claro ainda o seu caminho. No momento que Davi está escrevendo este salmo no seu contexto, ele ainda nutre uma esperança vindoura. Davi ainda esperava uma redenção, uma bênção maior sobre sua vida. E hoje, eu e você, estamos aqui hoje, nesse pleno século XXI, no ano de 2020, nós temos uma promessa que está disponível para nós desde o momento que Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás. Há uma promessa lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, que foi cumprida. A Bíblia diz o seguinte: o povo que vivia na escuridão viu uma luz grande, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Você está percebendo que este versículo está dizendo que quando Jesus veio a este mundo, o cumprimento das promessas de Deus culminou em uma luz que dissipou as sombras e as trevas de morte. Davi ainda não tinha esse vislumbre de Cristo, mas hoje nós podemos experimentá-lo na vida. Quando estivermos passando por esses momentos de vale, de dificuldade na nossa vida, é apenas uma sombra. O nosso Senhor é um feixe de luz maior do que a sombra da dificuldade na nossa vida. O nosso Senhor está nos ajudando, nos conduzindo. E quando nós passarmos pelo vale, quando nós passarmos pela escuridão da vida, olhamos o Senhor, a luz do Evangelho, a luz das boas novas, o Senhor vertido na cruz, vencendo a morte no nosso lugar, nos prometendo bênçãos, nos ajudando nas aflições, prometendo estar conosco. Quando Davi toma estes passos da consciência do vale, também desta sombra que existe e como enfrentá-la, inevitavelmente Davi desenvolve um comportamento. Este comportamento deve ser desenvolvido por mim e por você também, pois Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Todos estes comportamentos que Davi desenvolve, a consciência do vale, a passagem pelo vale da sombra da morte, esse entendimento que é só uma sombra, naturalmente Davi desenvolve dentro de si uma certeza muito grande. Ele desenvolve a certeza de que o Senhor está com ele. Veja que coisa tão importante. Não é se passarei pelo vale, é como vou passar pelo vale. E Davi diz o seguinte: o Senhor está comigo. E isso é o que nós precisamos desenvolver. Esta consciência, esta bênção de entendermos que, embora passemos de fato por muitas dificuldades na vida, nós não estaremos sozinhos nesses momentos de adversidade. Estar sozinho é terrível. Estar sozinho, sem a companhia de um pastor sobre nossa vida, do Senhor nos conduzindo, é terrível. Você já imaginou uma ovelha aflita, só, andando pelos desertos, enfrentando noites de frio, em busca de alimentos de maneira solitária? Isso é terrível. E você sabe que existem muitas pessoas assim hoje em dia. Há pessoas que elas vão para os leitos dos hospitais, elas passam dificuldades na vida e elas confiam apenas no seu dinheiro, elas confiam apenas no que a medicina pode oferecer para ela, confia na ajuda de uns poucos amigos, em pessoas influentes, em certos poderes humanos e não desenvolvem esta confiança no Senhor, no poder que há na palavra, no poder que há no Santo Espírito do Senhor. E você não quer passar por isso, eu não quero passar pelo momento de vale sozinho. Mas se você crê no Senhor, desenvolve sua fé no Senhor, você terá essa certeza de passar pelo vale, não só, mas com o Senhor na sua vida. Aí nós podemos pensar, e como é que o Senhor estará comigo nesses momentos? Eu não vejo Ele, eu vou ter uma visão, uma revelação.
esse estar comigo é algo tão profundo, porque vai além de um sentimento, de um fogo que a gente sente na alma, é uma convicção que é desenvolvida. Quando nós estamos nos pastos do Senhor, da Sua palavra, estamos bebendo das águas tranquilas, naturalmente desenvolveremos uma convicção inabalável dentro do nosso coração. Esta é a vontade do Senhor, é por isso que o Senhor nos orienta tanto em vivermos na Sua palavra, para das Suas promessas nos firmarmos, confiarmos no que Ele está nos dizendo. E Davi, ele experimenta este sentimento na vida: eu não terei medo. E veja, medo é o que mais nós estamos vendo hoje em dia. Esses períodos de isolamento social, nesses períodos de pandemia que estamos enfrentando, você observa que as pessoas estão ansiosas, com medo. E isso está mostrando mais do que nunca que as pessoas não têm em que confiar, em lançar os seus fios de confiança. As pessoas estão de fato muito preocupadas. Mas Davi ensina para nós neste salmo que quando nós temos estas convicções no coração, nós temos a certeza que estamos passando por este vale com o Senhor. Você conhece a história da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler, aquele homem truculento, ele matou milhões de judeus. Mas curioso deste momento de grande provação para o povo judeu na Segunda Guerra Mundial é um relato que temos de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que estava ali também preso naqueles momentos de Segunda Guerra Mundial. E este homem escreveu um livro que tem o seguinte título: Em Busca de Sentido. Ele escreveu este livro diante dos grandes relatos que este homem ele sempre estava obtendo ali, nesses períodos de provação que o povo judeu estava passando. Ele vivenciava as experiências das crianças morrendo, de pais perdendo entes, de idosos morrendo, pessoas que iam para as câmaras de gás. E esse grande psiquiatra, chamado Viktor Frankl, ele entendeu uma coisa muito importante nesses períodos de adversidade. É que ele observava que a força de passar por aquele momento de luta, de morte, de certeza que Hitler iria matá-los, ele entendeu que algumas pessoas suportavam passar por aquele momento. Muitas pessoas não se suicidavam, não davam cabo da própria vida. E qual foi a grande máxima que esse psiquiatra desenvolveu? Foi a seguinte: ele entendeu o seguinte, que aquelas pessoas que têm um porquê na vida enfrenta qualquer como. Traduzindo, quem tem uma razão, uma convicção para viver, suporta qualquer como. Como o quê? Como passar pelo vale, como passar por uma guerra, como passar por uma pandemia, como passar pelo desemprego, como passar por uma luta muito forte na minha vida. E isso que este psiquiatra ele entendeu ali vendo a vida dos judeus, é que ele observava muitos judeus que não se matavam, alguns judeus que entendiam que a vida tinha propósito, tinha sentido. E que falta nós estamos observando disso no nosso mundo atual. As pessoas não encontram mais sentido na vida, estão desiludidas com a ciência, desiludidas com as instituições, desiludidas com o poder político, e novamente nós estamos voltando para o mesmo ponto. A Terra, de fato, ela anda em círculos e está girando tanto tempo, porque chegamos no mesmo ponto. As pessoas precisam de um sentido, de algo maior que conduza as suas vidas. E, em último lugar, o que Davi nos ensina é que nós obtemos uma certeza no vale: o Senhor está comigo. Nós não estamos sozinhos. E o Senhor, Ele está conosco, e nós sentimos esta condução do Senhor nos vales. Sabe como? Ele diz aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa. Vara e cajado são dois instrumentos de uso dos pastores. Ele usa a vara para os momentos de disciplinar as ovelhas, aquelas ovelhas fujonas, aquelas ovelhas que não terão calma ao passar pelo vale. O pastor, ele usa a sua vara para punir as ovelhas, para que elas possam estar sendo conduzidas com paz, com tranquilidade pelos vales. Mas também há o uso do cajado. Cajado é aquele instrumento que tem aquela curvatura no final. Esse cajado serve para encontrar a cabeça das ovelhas.
conduzir as ovelhas para o melhor lugar, conduzir as ovelhas para não passar pelos momentos de aflição sozinha, mas sentirem que há um cajado conduzindo suas vidas. Nós não podemos negar isso. Precisamos tanto desse cajado do Senhor, desta vara do Senhor a nos punir, a nos disciplinar para a sua vontade, como um pai, um pastor que nos ama tanto. Queridos, ao passar pelo vale, que passemos com o Senhor. Se o Senhor está conosco, não há o que temer. Se Ele é o nosso socorro, o nosso pastor, promete estar conosco, nós não temos o que temer quando passarmos pelos vales da vida. Desenvolva esta fé dentro do teu coração, que você possa, em nome de Jesus, nesses períodos de provações que ora estás enfrentando ou passarás na vida e que nós estamos passando de maneira coletiva, que nós encontremos no Senhor, nós possamos encontrar no Senhor este sentido, esta bênção de ter esse pastor que nos conduz e que planta dentro de nós essa certeza que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco. Posso não vê-lo, mas sinto. Posso não tocá-lo, mas sei do que Ele está fazendo na minha vida. Que Deus vos abençoe. Agradecemos a sua colaboração para este canal. Continue comentando, compartilhando, curtindo este vídeo, que o YouTube vai entender que você achou esse conteúdo relevante e também irá passá-lo para outras pessoas. Lhe aguardamos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.